Prezados irmãos, prezadas irmãs, nesse dia de hoje, com esse tema da esposa do crucificado, em outras palavras podemos dizer, Santa Rita, que esteve doente, Santa Rita que sofreu, nós que passamos pela doença, nós que sofremos. Então eu tentei assim buscar o que esteve ao meu alcance na vida de Santa Rita. Quero me basear exclusivamente em fatos de Santa Rita nesta pregação de hoje. Eu começo contextualizando. Antônio Mancini e Amata Ferri são os pais de Santa Rita. Eles professavam uma grande devoção à paixão de Jesus Cristo. Era uma característica deles. Meditavam muito sobre a vida e a morte de Jesus. Eles eram compassivos como consequência disso com os pobres, visitavam os doentes, corrigiam com caridade as falhas do povo. E interessante, eles tinham uma grande autoridade na comunidade de Roca Porena. Eles eram estimados pelo povo e por isso eles foram escolhidos para serem juízes de paz. E nesse ambiente de profunda religiosidade em família, é que Santa Rita nasceu, depois de 18 anos de casados, rezando, pedindo a Deus um filho ou uma filha, se preparando e sofrendo com isso também, porque este filho, esta filha nunca chegava. E de repente nasce Rita, que foi cercada de todo o carinho, de todo o amor e com toda a formação que eles podiam dar, que era consequência da vivência religiosa deles. Então, por essa devoção dos pais, Rita teve desde a infância também uma devoção aos mistérios da cruz. Aqui está o grande segredo. Quer dizer, ela captava os reflexos que vinham do pai e da mãe e foi desde criança, na infância, colocando isso em sua vida. Então, já desde pequena, Rita tinha uma prematura inclinação à penitência. Ela via os pais fazerem e imitava. O desapego e caridade de Rita fizeram ela chegar aos mais heróicos sacrifícios. Desde a mais tenra idade, isso aqui é do texto da canonização dela, que o Vaticano coloca. Diz assim, desde a sua mais tenra idade, Rita castigava seu corpo com jejuns e disciplinas. Ela mesma fazia os cilícios e outros instrumentos com que mortificava a sua carne inocente, já criança. Com mais idade, ela comia pouco e vivia em jejum contínuo. Esse texto é do Vaticano. O rigor da penitência, ele acabava enfraquecendo o corpo de Rita, mas revigorava o seu espírito para a prática das virtudes. A carne enfraquece, o espírito se torna forte. Então, nas festas de Nosso Senhor, nas festas dos santos anjos e dos santos, Rita se preparava com novenas e nas vigílias dessas festas, ela jejuava a pão e água. Santa Rita foi uma mulher amante da cruz. Ela trazia em sua vida uma grande identificação com Jesus crucificado. Isso veio da infância e permaneceu a vida inteira e foi até a morte. Ela queria participar sempre mais de perto dos mistérios da paixão de Jesus Cristo. Atraía muito. Interessante que os grandes santos, Santa Paulina, se a gente for olhar, São Pio de Pietrelcina, e os outros grandes santos da igreja, todos eles se centravam na paixão de Jesus Cristo. Então a vida interior de Rita foi marcada por um caminho de dor e de sofrimento depois ao longo de sua vida. Rita não sofreu em vão. Os sofrimentos dela se converteram em poder de intercessão junto a Deus e foram atendidos. Isso é muito importante. O sofrimento, ele tem um poder de intercessão, uma força muito grande. É como se Deus se dobrasse diante da pessoa que assume o seu sofrimento. Sobre a laje, a entrada de Roca Porena, ela se ajoelhava e rezava frequentemente.
Era o lugar onde ela ia constantemente rezar. E nós simbolizamos aqui no nosso pátio da igreja com essa imagem de Rita antes de ser irmã, antes de casar. Entrando agora na vida conjugal de Rita, ela teve uma vida conjugal difícil devido ao caráter violento do marido. Antes não parecia, mas depois que eles casaram, se manifestou. Não passou muito tempo depois do casamento, o esposo de Rita começou a mostrar o caráter de raiva que dominava o coração dele. Era um espírito de vingança muito grande que ele tinha em relação aos problemas que eles enfrentavam em Cássia e em Roca Porena. Quando falava, suas palavras para Rita eram ásperas e grosseiras. E Rita sofria com isso. Nada lhe agradava, de tudo ele se enfastiava e se aborrecia. Não era o amigo, o companheiro que Rita esperava. Então, era a provação perpétua da paciência de Rita e a contínua mortificação na vida dela. O silêncio, a humildade, a paciência eram a resposta de Rita aos maus tratos e ao desprezo de seu esposo. Essa era a atitude de não violência. Santa Rita de Cássia foi vítima de violência doméstica. E o seu marido, Fernando, ou Paulo Fernando era o nome dele, ele era infiel, costumava beber muito, e isso fez com que Rita sofresse muito durante os 18 anos de matrimônio. Depois de muita paciência, muita resignação, muitas orações e principalmente sempre muito amor, o troco dela era o amor. Ela conseguiu converter o marido. Por isso, muitas mulheres da região acabavam indo à casa de Rita pedir conselhos para ela, porque elas também tinham problema em casa com seus maridos naquela época. Então, Rita viveu em seu tempo o que nós vivemos hoje. Nós temos em muitas famílias violência dentro e também fora da família. Na comunidade de Rita havia muita violência. O troco que eles davam era vingança de morte. E daí morte, que leva a vingar morte, que vinga de novo de um lado e de outro, e assim ia naquele tempo. Então podemos dizer que Rita foi uma esposa mártir. Sua paciência foi heróica. E o que ela fazia? Multiplicava a oração, aumentava a penitência, rogando ao Senhor que tivesse piedade do seu esposo. E Deus, pelas muitas súplicas, não foi na hora. Ela passou muito tempo rezando. Pelas essas súplicas de Rita, ele foi abrandando o coração, a dureza de coração desse marido infiel, e foi tocando o seu coração rebelde. E Fernando, seu esposo, de leão furioso que era, ele passou a ser um manso cordeiro. Ela mudou completamente a vida dele e finalmente ela teve paz. Rita recebeu o sofrimento de Jesus Cristo em seu corpo. Ela foi uma mulher coroada com as chagas de Cristo. Orando aos pés da cruz, Rita pediu a Jesus que pudesse sentir um pouco das dores que ele sentiu na sua crucificação. Nota que ela não pediu uma vez, ela pediu muitíssimas vezes. Parece que Jesus ficava assim esperando, será que eu vou conceder isso que ela está pedindo? E acabou concedendo. Então, um dos espinhos, somente um espinho da coroa de Jesus, cravou-se na sua testa e Rita começou a sentir um pouco daquela dor terrível que Jesus passou, que para ela era muita, mas que para Jesus foi muito mais. Esse espinho fez na fronte de Rita uma grande ferida que causava mau cheiro e que nunca sarava. Por isso ela tinha que ficar isolada das irmãs no convento, num quartinho à distância, a comida eles levavam, colocavam à distância e ela pegava, e ela ficou com essa ferida por 15 anos. Imagina o sofrimento que é uma ferida, 15 anos, doendo permanentemente. O problema é esse, doendo, sempre com dor. E a chaga dela foi curada quando a irmã Rita foi a Roma no ano santo. São 120 quilômetros de Cássia até Roma. E a viagem dela foi a pé.
junto com as outras monjas do mosteiro. Ela estava ainda mais forte, mais jovem ainda, e foi. E misteriosamente a chaga se curou nessa caminhada e nessa visita, esse encontro com o Papa. Mas quando ela voltou ao mosteiro, a ferida se abriu novamente e continuou até na hora da morte. Então Rita era humilhada pelas outras monjas por causa do mau cheiro da ferida na sua testa. É claro que imagina num ambiente uma pessoa com este cheiro terrível, mesmo à distância se sentia, incomoda todo mundo. Esse estigma que ela trazia na sua fronte nada tinha de glorioso. Por quê? Porque era uma ferida mal cheirosa que fez com que ela vivesse os seus últimos 15 anos com dor constante. Rita chegava a passar lá no mosteiro até 15 dias seguidos na sua cela sem falar com ninguém a não ser com Deus, rezando permanentemente o tempo inteiro. Depois de morrer de tuberculose, quase que imediatamente vários milagres aconteceram. Ela morreu de tuberculose porque no seu quarto, na sua cela, em vez de dormir na caminha que ela tinha, ela dormia no chão. Dormia no chão para fazer penitência. E essa penitência ela estava oferecendo pela conversão do marido e também para que Deus tivesse misericórdia dos filhos dela que já tinham morrido antes. Então, Deus atesta a glória que existe por trás do sofrimento quando ele é vivido neste mundo por amor a Deus. Então o sofrimento tem valor. Jesus não encontrou outro caminho para nos redimir, nos salvar, a não ser através do sofrimento. E São Paulo diz, morte de cruz. O fervor de Rita era tão grande que ela tinha sempre o desejo de padecer com Jesus. Vários outros santos tiveram também este sentimento. Ela se sentia impelida a buscar a solidão para meditar, rezar, tanto em casa como depois no mosteiro. Na casa dela, ela conseguiu a autorização dos pais, no andar de cima tinha um quartinho pequenino, e lá ela preparou aquele quartinho, era o seu lugar de oração. Todo o tempo livre que ela tinha, ela estava lá rezando. Os pais viam isso e sabiam, é claro, se alegravam porque a sua filha vivia unida com Deus. Já no mosteiro, como noviça, Rita foi obrigada a regar diariamente aquele galho seco de videira, para que fosse comprovado o espírito de obediência, e também a mestra de noviças queria ver se de fato ela tinha vocação para ser uma monja agostiniana. Então era para comprovar a sua vocação. E ela, um ano inteiro, imagina, algumas biografias dizem que ela regava uma vez por dia, outros dizem que era de manhã e à tarde, 2 vezes, um ano inteiro, regando um galho seco. E as outras irmãs ficavam rindo dela. As outras que já tinham votos, que já estavam admitidas, e ficavam debochando dela. E depois de um ano, esse galho se transformou numa videira com grandes cachos de uva, produzindo até hoje. No pátio interno do mosteiro, quem for lá pode ver o pé de uva. Dizem que não precisa nem colocar adubo e nada, esse pé de uva continua produzindo. No mosteiro, Rita se chamava a si mesma, eu sou uma pobre pecadora, dizia ela diante de Deus. Ela escolhia para si os objetos mais simples na casa e os trabalhos mais difíceis, que ela percebia, isso aqui vai custar para as outras fazer, ela fazia. Inspirados em Santa Rita, nós podemos também trilhar na oração e no sacrifício, que são caminhos para a conversão das pessoas do nosso tempo. Esse é o caminho, a receita de Rita. Se você tiver paciência de aplicar isto, vai haver transformação. O problema é o nosso espírito meio rebelde, a gente encontra dificuldade e desanima. Nós agimos igual criança diante de Deus, a gente quer porque quer e tem que ser agora e do jeito que eu quero. Não. Rita pedia a Deus e continuava pedindo e perseverava pedindo e Deus concedia. Então, a santa das causas impossíveis conseguiu de Deus a salvação de seu marido, dos seus 2 filhos biológicos e também de tantos outros filhos espirituais.
Por que ela aumentava tanto? Ela oferecia tudo pela salvação do seu marido, que era criminoso, tinha cometido vários crimes, várias mortes. Os seus filhos, que estavam com um espírito de vingança muito grande no coração, ela oferecia por eles. Mas acontece que muita gente vinha pedir coisas difíceis também para ela. Então, ela fazia penitência pelos outros também. Por todos que pediam, ela aumentava os sofrimentos e a penitência. Era uma grande mártir, ela foi. Santa Rita de Cássia, ela é a santa das causas impossíveis, porque devido à sua vida ter sido muito difícil e complicada, e mesmo assim, ela venceu todos os desafios através de uma grande fé que ela tinha em Deus. E juntamente com Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica é a padroeira das monjas agostinianas e a inspiradora da vida monástica agostiniana, mãe de Santo Agostinho. Então, Santa Rita, juntamente com Santa Mônica, elas são padroeira das mães de família. Então, se as mães de família precisarem de força, se una com Santa Rita e com Santa Mônica. Santa Mônica era muito admirada por Rita, porque ela era a mãe do mosteiro lá em Cássia. Rita e Mônica estão rodeadas das mães de família que imploram proteção para sua casa, conversão para os seus maridos difíceis e bênção para os seus filhos. Então a gente se une, quem tiver dificuldades em família, se una com Santa Mônica e Santa Rita e peça, dia e noite. No dia da morte de Santa Rita, 22 de maio de 1457, o sino do mosteiro e também os sinos da cidade começaram a tocar sozinhos. E imediatamente, assim que faleceu, a ferida que ela tinha na testa cicatrizou de modo milagroso. E daquela ferida que antes cheirava mal, do seu corpo passou a exalar um perfume de rosas frescas. E esse perfume continuou e continua ainda no ambiente do mosteiro e também no sarcófago de Santa Rita, e dizem que na Basílica de Santa Rita também se sente um odor espiritual agradável. Então Rita morreu no dia 22 de maio de 1457, aos 76 anos de idade e 44 anos de profissão religiosa. Então ninguém morre por fazer penitência. Santa Rita foi aos 76 anos, foi longe. Ela era baixinha, ela tinha 1,55 m. Uma moça pequenina de estatura e um gigante na fé diante de Deus. Então, nesse período que Santa Rita morreu, governava a Igreja de Jesus Cristo o Papa Calixto III. Santa Rita foi beatificada em 16 de julho de 1627 pelo Papa Urbano VIII, 180 anos depois de sua morte. Por que tanto tempo depois ela era uma grande santa? Eram situações difíceis pelas quais a igreja passava na época, muitos problemas que a igreja enfrentava, e ela não pôde dedicar-se à causa dos santos, tinha que defender seus territórios, as cruzadas tinham deixado consequências para a igreja, então por isso demorou tanto. E ela acabou sendo canonizada somente em 1900, imagina. 453 anos depois da sua morte, pelo Papa Leão XIII. A mesma coisa também, aqueles períodos difíceis que a igreja enfrentou, a igreja não trabalhou muito naquela época na canonização de santos, e por isso Rita foi canonizada somente depois. Então Santa Rita é para nós caminho de caridade e caminho de conversão. Ela é aquela que nós podemos pedir a intercessão na doença, no sofrimento, nos desafios de família, da comunidade e tantos outros. Que nós saibamos suportar com fé cristã o peso das nossas cruzes. Todo mundo tem cruz. Santa Rita pedia cruz, nós não precisamos pedir. A vida já traz suficiente, basta a gente assumir e oferecer isto a Cristo em espírito de amor e reparação. Rita fez tudo isso em reparação para recuperar a salvação de seu marido e também garantia da salvação dos seus filhos, que mais tarde ela teve, a confirmação disso. Então as tribulações dessa vida são para o cristão um caminho de santidade que exige esforço e paciência.
Sem esforço, sem paciência, não conseguimos nada. Precisamos aprender através dos nossos sofrimentos o verdadeiro significado de nós também sermos crucificados com Jesus Cristo. Então são estes os pensamentos que eu colocaria. Eu fiz uma varredura assim nas coisas principais de Santa Rita. Tem muito mais. Só os milagres de Santa Rita daria para falar uma hora inteira sobre os milagres que aconteceram por ela. Então, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.